Olá, eu sou o Caio Lins. Eu sou Luna Ribeiro. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, hoje a gente vai dar uma olhada num artigo bem interessante, sabe? Do Zezo, chama A Vida Acontece no Analógico. Título bom. É um texto que a gente achou online e que, nossa, faz a gente pensar bastante, né? Será que a gente está meio perdido no digital, esquecendo de viver o agora? Exato. É bem por aí. A questão principal que ele levanta é essa. Por mais que a tecnologia conecte a gente de muitas formas, né? As experiências que marcam mesmo, sabe? Aquelas conexões humanas mais fortes, elas acontecem fora da tela. Fora da tela. Então, a nossa ideia aqui é explorar isso um pouco. Olhar pela lente da neurociência, tipo, o que rola no cérebro, e também por um lado mais de bem-estar, talvez até meio espiritual, assim, sobre essa importância de estar presente, de viver o tal do agora. E o ponto de partida é essa frase mesmo. A vida acontece no analógico. O autor descreve uma coisa que, putz, quem nunca, né? Estar num lugar mais com a cabeça Longe. longe, preso nos pensamentos, planejando, remoendo coisa do passado, e as notificações do celular, então, só ajudam a tirar a gente do eixo. Totalmente. E aí que entra o impacto disso na nossa saúde, né? Mental, emocional. Aí a conversa fica séria. Fica. O texto sugere que viver no presente não é só pra, tipo, curtir o momento. É quase uma ferramenta pra gente lidar melhor com o estresse, com a ansiedade. Uma ferramenta mesmo. É. Estar presente é sentir, sabe? Sentir de verdade a brisa no rosto, ouvir o canto dos pássaros, o toque de alguém. São texturas da vida que o digital não entrega, né? Não mesmo. E o mais legal, pensando na neurociência, é que essa presença não é só figura de linguagem. Ela mexe com o cérebro de verdade, ativa umas áreas ligadas à percepção, à calma, diferente daquelas que ficam a mil com o fluxo digital. É tipo mudar o modo de operação do cérebro, sabe? Sair do piloto automático. Faz muito sentido isso. E o artigo não fica só na crítica, né? Ele propõe uma ação. A gente precisa, assim, de propósito mesmo, desconectar um pouco do digital. Intencionalmente. É isso. Para poder se conectar com o mundo real. E não é nada radical, tipo jogar o celular fora. São umas pausas pequenas, conscientes. Guardar o telefone para dar uma caminhada, prestar atenção de verdade numa conversa. Ele até fala que tenta fazer isso nos fins de semana. Pois é. E essa necessidade de desconectar tem tudo a ver com o que a neurociência explica. Nosso cérebro, ele não foi desenhado para esse bombardeio de informação o tempo todo. Não mesmo. Esse fluxo constante pode até enfraquecer as vias neurais que a gente usa para focar, para ter atenção profunda. Então, essas pausas analógicas que o Zezo fala não são só um descanso, é quase um treino ativo. Um treino para o cérebro. Exato. Tipo ir para academia, mas para a mente. Fortalece a capacidade de concentrar, de absorver as coisas e aí formar memórias mais ricas, mais significativas e, claro, fortalece os laços reais, que a gente sabe que são essenciais para o nosso bem-estar. Tá, então como é que a gente faz isso no dia a dia? O artigo dá umas dicas, né? 2 caminhos principais. Um é a meditação mindfulness, que é basicamente treinar a atenção para estar aqui agora. Observar os pensamentos, as sensações, sem ficar julgando para não ser levado pela correnteza da mente. Isso. E a outra é a prática da gratidão. Gratidão. E a gratidão ele coloca de um jeito bem direto no texto. Quando somos gratos pelas coisas que temos, nos concentramos no presente e nos sentimos mais felizes e satisfeitos. Simples assim, né? E o ponto-chave é que ele sugere que isso seja uma prática diária. Não é para ser uma fuga de vez em quando, mas para ir cultivando essa presença no cotidiano. Diariamente. E aí a neurociência e o bem-estar se encontram de um jeito lindo. Praticar mindfulness ou gratidão com frequência, isso fortalece o córtex pré-frontal, sabe? Aquela área do cérebro que ajuda a gente a controlar a emoção, a manter o foco. Ah, legal. E do ponto de vista do bem-estar, é como ajustar a lente que a gente usa para ver a vida. Em vez de focar no que falta, a gente começa a valorizar o que já tem ali, no momento presente. É uma mudança sutil, mas, nossa, muito poderosa. Então, resumindo a ideia toda do artigo, é um convite. Um convite para a gente redescobrir e valorizar mais o analógico, o aqui e agora. É ali que a vida acontece de verdade. É isso. Como o Zezo mesmo escreve, bem direto, a vida é uma jornada preciosa.
É importante vivê-la plenamente, no agora. É um lembrete bom, né? Pra gente não deixar a vida passar batido enquanto tá distraído. Exatamente. E fica essa reflexão, né? Como achar o nosso equilíbrio nisso tudo? O desafio não é demonizar o digital. Ele faz parte. Faz parte. Mas é aprender a navegar por ele com mais consciência. Garantir que ele sirva a nossa vida, e não o contrário. Como é que a gente integra essas duas coisas, o digital e o analógico, para enriquecer nossa experiência? Fica a pergunta no ar. Boa pergunta. E para quem está ouvindo a gente, fica também uma provocação. Que pequena ação, analógica, por mais simples que pareça, pode trazer um pouquinho mais de presença para o seu dia hoje. Pensa aí. E se quiser, conta pra gente nos comentários do canal. A gente vai adorar saber. Isso. E se você curte essas reflexões, essa mistura de mente, tecnologia, bem-estar, não esquece de se inscrever no canal, tá? Sem você ficar por dentro das nossas próximas conversas. Valeu! Até a próxima!